Reunião da Paz, capítulo 4. Gravação. Após todos nós estarmos paramentados e com nossos equipamentos em ordem, ainda precisávamos assistir a uma gravação tridimensional sobre uma reunião importante que houvera do grupo de antagonistas. Confesso que esse tipo de tecnologia ainda me impressiona pela quantidade de detalhes que apresenta: som perfeito, tridimensionalidade e a emissão de odores que retratam de modo fidedigno a cena registrada. Faço apenas uma observação. Em 1920, as tecnologias terrenas ainda eram baseadas em películas e só nessa década começariam a registrar também o som. Já em nosso plano espiritual, o sistema de exibição de eventos históricos, de registros como esse da reunião, por exemplo, e de outras modalidades de imagens, ocorrem por meio de uma substância gasosa programável e reagente à luz dos emissores. Já a tridimensionalidade ocorre pela ação de múltiplos emissores, espalhados pelo ambiente, e os odores são simulados por minúsculos equipamentos, que são posicionados em alguns cantos do recinto. Estes organizam as moléculas de ar em compartimentos internos e geram odores e perfumes. Quando a reprodução começa, as luzes do ambiente têm a intensidade diminuída e as formas tridimensionais começam a surgir rapidamente. Detalhes das pessoas, roupas, móveis e outros objetos são incrivelmente fiéis. Em nossa frente surgiu uma sala ampla, com uma grande mesa retangular e 18 cadeiras ao redor, 8 cadeiras de cada um dos lados e outras 2 cadeiras, uma em cada ponta da mesa. Percebemos que a sala estava no plano terreno. Uma ampla janela mostrava montanhas, com os picos nevados e um céu azul anil. No fundo da sala havia um brasão com desenhos e símbolos que não conseguia entender, e no outro lado, uma grande porta com abertura central. Logo a sala estava tomada pelos participantes da reunião. Eram homens e mulheres muito bem trajados. Eles praticamente não se olhavam e não se falavam, até que entrou o 18º participante e este ocupou a cadeira da ponta, próxima à porta. Todos se sentaram e ficaram aguardando as palavras daquele que parecia ser o chefe. Então ele começou a falar. Finalmente, depois de muito tempo de planejamento e de espera, estamos para colocar em prática tudo aquilo que acreditamos ser o melhor para nosso meio de vida. Sabemos que nos querem fora desse lugar, mas nós defenderemos nossa posição até o fim. Vocês, que são os mais leais à nossa causa, serão os mais recompensados. Temos que agir imediatamente e, por isso, todos devem estar cientes dos riscos e do que iremos enfrentar. Sabemos que nos espionam e, por isso, liberei de propósito informações duvidosas sobre nossos planos. Os intrometidos acham que somos falhos, mas nem imaginam que as informações que eles conseguiam possuem muitos dados confusos. Isso vai fazê-los correr em círculos, enquanto nós realizamos nosso plano. Nos encontraremos novamente em 10 dias. Quero todos aqui no mesmo horário. Até lá, estarei com cada um de vocês durante o sono. Por ora, peguem suas pastas e estudem com muita atenção cada uma das ações. Nessas pastas há instruções para os escalões inferiores. Deixem todos em alerta e em atividade. Não permitam que se distraiam, nem por um segundo. Punam de forma exemplar os que cometerem a mínima falha. Esse é o momento crucial pelo qual esperamos. São passos iniciais, agora vão. Em 10 dias retornem para receberem mais instruções, e se esse médium pelo qual me comunico agora estiver esgotado, tragam o substituto. Análise da gravação.
Com o final da exibição dessas imagens impressionantes, fomos informados que a reunião ocorreu na Suíça, em uma instalação secreta localizada em uma das tantas montanhas majestosas daquele país. Soubemos que o médium citado, isto é, a pessoa encarnada que falou, esteve em conexão mental com um dos principais antagonistas. Essa conexão foi feita à distância, por medida de segurança deles, a fim de evitar que ele pudesse ser capturado. Os demais participantes eram indivíduos encarnados que anteriormente, na vida espiritual deles, foram preparados por forças de oposição malignas para atuarem no plano físico naquele momento. Eles mesmos eram acompanhados por espíritos de diversos tipos, que ora sussurravam palavras em seus ouvidos, ora os envolviam nos braços, ora se justapunham, procurando absorver as energias vitais dos corpos. Porém, tudo ocorria em comum acordo entre os dois lados. Essas pessoas possuíam um olhar fixo, como de um predador, e estavam sempre observando ao redor em vigilância constante. Alvorada. Enquanto assistíamos à apresentação daquela reunião fria e mal intencionada, nossa nave havia saído da Baía de Guanabara e chegava na Suíça. A viagem não durou mais que 10 minutos. Uma vez que já pairávamos sobre a instalação, um grupo foi destacado para verificar o local. Sabíamos que os integrantes da reunião não estavam mais lá. Nosso objetivo era captar outros registros, conversas paralelas e outros dados que nos permitissem reconstituir cenas externas e obter o máximo de informações. Antes, outro grupo de guardiões havia estado nesse local para gravar a reunião, mas não puderam ficar por muito tempo, uma vez que os opositores também dispõem de tecnologia que os permite identificar distorções magnéticas dos ambientes. Mesmo que os guardiões mantivessem a vibração deles em níveis mais elevados e a camuflagem dos seus trajes ativa, essa tecnologia faz inúmeras varreduras em todas as camadas do espectro eletromagnético, e para evitar que fossem descobertos, fizeram apenas a gravação mais importante, a reunião propriamente dita, e em seguida retornaram para suas bases. Agora cabia a nós continuar o trabalho e recolher outros registros que serviriam de complemento às informações da reunião.